Enzo, boa noite, tudo bom? Fala, Eduardo, boa noite. Vocês têm alguma pergunta já, pessoal? Já podemos começar aí, em respeito ao tempo de vocês aí. Ou pelo menos aí, se estiverem aí tímidos, não querendo fazer pergunta, fala aí algum assunto que vocês gostariam que eu abordasse. Fala, Daniel, boa noite. Sim, fica gravado. Nicolas, é isso? Fica gravado sim, as lives eu tenho deixado gravadas e depois eu dou upload no YouTube. Nem todas estão no YouTube, mas eu vou, as que não estão eu vou colocar. Tô fazendo essas lives toda quinta, né? Às vezes eu faço de Q&A, às vezes eu falo de algum assunto específico. Boa noite, Enzo. Às vezes eu falo de algum assunto específico, eu abordo algum assunto aí. Se vocês não tiverem perguntas, porque hoje a live eu programei para ser de Q&A, então eu não preparei nada. Mas quem sabe faz ao vivo e cria ao vivo, né? Então, só mandar aí as perguntas. Boa noite. Nada. Bom, então só contando para vocês aí, né? Esses dias eu tô dedicado aí mais à entrega, né, da primeira turma minha aí do curso que eu tô fazendo. Eu tenho recebido muita pergunta pelo inbox aí, tô até devendo de responder porque eu não tô conseguindo gerenciar, responder na velocidade que eu gostaria. Mas eu tô focado aí, muito focado nessa primeira turma do meu curso. O feedback está sendo bem positivo. Mas vamos continuar trabalhando aí. Essa primeira turma, a entrega das aulas está sendo ao vivo, né? E aí eu tenho recebido muita pergunta de quando deve ser o próximo. E a verdade é que eu não sei quando vai ser o próximo, porque agora eu estou focado em entregar para essa turma, não tem nada programado por enquanto, né? A ideia é abrir eventualmente outra vez, esporadicamente. Mas a partir do momento que já tem uma turma no meu que já comprou, na verdade, né, o programa chama Desk Ready, que é um programa de formação de analista, mas focado, né, o foco principal é o modelo, porque conforme vocês talvez já tenham ouvido falar bastante, o meu foco eu acredito que o modelo seja o principal. Já te falo, Ale. Pergunta importante aí, né? Mas o modelo, na minha concepção, é a principal alavanca. Você tem uma série de habilidades e skills adjacentes aí que você tem que fazer, mas no fundo eu acho que uma das maneiras de descrever, eu já falei isso, de descrever a profissão é assim: você está no negócio, você está no business de encontrar mispriced securities. Já até falando, né? O Ale aqui, deve ser Alexandre, o Ale Filgueira, ele perguntou por que inglês é tão importante na profissão. Aí eu pego e mando um termo em inglês, porque eu já te respondo, Ale. Mas a gente está no trabalho de encontrar mispriced securities, que são ativos, vamos dizer. Securities são títulos mobiliários, né? E a ação é um título, e você está no business de encontrar negócios que estejam fora do preço, né? Mispriced é fora do preço. E para você calcular isso e fazer esta conta da maneira adequada, economicamente correta, e que mais vai te dar resultado no médio e longo prazo, é você calcular quanto uma coisa vale e pagar e comprá-la assim somente se ela estiver abaixo desse preço, ou vendê-la somente se ela estiver acima desse preço. E obviamente que esse preço, o cálculo desse preço, ele envolve premissas, ele envolve opiniões sobre o futuro, logo provavelmente estará errado, o que não tira o valor deste exercício, porque quando você está fazendo valuation,
quando você está analisando uma empresa e fazendo a conta da maneira adequada, você está não só tentando descobrir quanto ela vale, mas você está também fazendo o exercício de entender quais são os fatores aí macroeconômicos e fatores intrínsecos àquela empresa, do business model dela. Você está entendendo como todas essas peças se juntam e como aquilo impacta o valor. Então, assim, não é simplesmente o modelo, acima de tudo, ele é um instrumento para você estudar as empresas, né? Estudar as empresas não, entender o que impacta o preço das ações. O foco principal, eu já disse, não é estudar as empresas. Se você conseguir, não pode confundir, né? Quando você é um analista, você não é um consultor que tem que entender tudo da empresa. E é muito fácil você cair na armadilha. É muito fácil você cair na armadilha de começar a estudar e manjar pra caramba da empresa e tá completamente desconectado do mercado e não saber se deve comprar ou vender uma ação, né? Respondendo a pergunta do Ale aqui, o inglês é importante, Ale, e aí eu vou dar uma resposta curta aqui, mas basicamente porque o mercado fala, a língua do mercado é inglês. Por que é inglês? Talvez a explicação seja porque a maior parte do fluxo de capital, não é a maior parte, mas uma parte muito importante, eu acho que é a maior parte, em vários momentos aí de mercado, quem mais faz preço, né, quem mais impacta, influencia o preço das ações é quem mais tem dinheiro, e os fundos gringos, ainda mais com essa taxa de câmbio. Então, assim, às vezes você tem investidores americanos, investidores que estão em Wall Street, em Nova York, e do mundo, em outros lugares do mundo, mas, né, Wall Street é o lugar mais conhecido. Eles estão fora do Brasil por alguma razão, e aí eles resolvem entrar porque, sei lá, porque ganhou entrou um governo mais favorável, mais pró-mercado. Na hora que você tem esse movimento, é gigantesco o potencial que tem de entrar de capital pelos gringos. Então, assim, você tem as corretoras, e as corretoras elas querem taxa de corretagem. Logo, o cliente mais importante para elas, ou muito importante, não sei se é o mais importante, são clientes gringos, porque é quem mais tem dinheiro, né? Se você é um corretor, você vai querer atender bem o cara que tem muita grana, que vai comprar muita coisa através de você, entendeu? Assim, isso é um dos motivos. Outro motivo, na minha opinião, é que, e aí eu tô falando até por mim, né? Quase todos os livros de finanças que eu li na vida são em inglês. Por quê? Porque quando eu estava na faculdade, e os que eu li depois, e assim, ó, só como exemplo aqui, né? Aqui, por exemplo, na minha mesa aqui, era só um segundo, na minha mesa, o meu apoio de tela aqui, essa minha tela aqui, ó, tem 2 livros aqui, de Corporate Finance e um de Business Analysis and Valuation, que são 2 livros que eu tive na GV, inclusive. Então, assim, eu acho, aí você pega um livro desse traduzido para português, muitas vezes a tradução é uma porcaria e etc, entendeu? Então, assim, é basicamente porque você lê inglês, fala inglês, e o motivo aí, talvez o principal, seja esse que eu falei dos investidores gringos, entendeu? Deixa eu ver a pergunta do Enzo. O Enzo perguntou se o escopo do curso é a área de research e que atualmente trabalha com risco de mercado, mas tinha vontade de migrar para uma mesa. Então, Enzo, o negócio é o seguinte, cara. Beleza, Ale. O meu foco é ensinar analista de research. A ferramenta principal sobre a qual eu falo, e é o foco principal do curso, é o modelo financeiro, que é o modelo, que é a calculadora, vamos dizer assim, uma definição que não é usada, mas é uma calculadora para você calcular o valor das ações. E eu estou ensinando a usar essa calculadora, chamada modelo financeiro, que é o que é usado por todos os gestores, aí, pelo menos que investem em ações, os fundamentalistas deveriam usar o modelo. Ele é, dependendo da empresa, ele é complexo, você precisa saber entender o que você está fazendo, porque tem muito detalhe, muita coisa que você pode errar, né? Só que essa ferramenta, modelo financeiro, ela pode ser usada e é importantíssimo para várias áreas, né? Para investment banking é usado, para equity research é usado,
para você que é um dono de empresa, quer entender a tua empresa e saber modelar como é que ela funciona, para você que quer ser empreendedor e fazer um business plan. Só que o meu foco não é para ensinar modelo de maneira genérica, é utilizar o modelo aplicado em situações de equity research, né, que é a situação que você olha empresas listadas em bolsa com o propósito de decidir se você vai comprar ou vender as ações ou mandar comprar ou vender no caso do sell side. Então assim, eu não estou aqui, né, nas redes sociais, etc., para falar de modelo de uma maneira genérica, embora o modelo que a forma que eu ensine sirva para todas as situações. Mas eu estou numa situação, implementando ele numa situação bastante, que talvez seja um dos usos principais, né, desse tipo de ferramenta, porque eu estou trabalhando com empresas listadas em bolsa e onde você busca as informações, como é que você faz. Mas respondendo a pergunta é isso, Enzo. Pergunta, senhores. Valeu. Bom, não vou ficar mudo aqui então, né? Então eu vou encontrando coisas para falar. Exato, Enzo. Sim, com certeza, né, o CAPEX. O Enzo... Pessoal, eu aguardo perguntas de vocês aí, tá? Que hoje a ideia era fazer live de Q&A, mas assim, quiser falar algum assunto sobre o qual vocês gostariam que eu falasse, esses dias eu não tô, confessar um crime, eu não tô muito dedicado para criar roteiro, para falar, embora eu nunca crie roteiro, eu só escolho um tema para falar, né? Porque eu tenho muito tempo de experiência, então eu não preciso fazer roteiro, mas tem algumas ideias aí de alguns temas novos que eu quero trazer para vocês, mas sempre nesse sentido de agregar para quem quer trabalhar com isso, né? Depois eu falo até um pouco para vocês do perfil aí, do tipo de aluno dessa minha primeira turma. Mas o Enzo está perguntando se o CAPEX é Capital Expenditures, né, que é o jargão usado para investimento que a empresa faz para comprar máquinas, equipamentos e etc. Né? Isso daí é o termo muito usado no mercado, que é o tal do CAPEX. É só uma gíria, um jargão. E o Enzo está perguntando se ele pode ser modelado de maneira detalhada. Com certeza pode. Né? Depende... Não existe receita de bolo para você modelar uma empresa. A primeira coisa que você tem que fazer é entender o modelo de negócios dela, entender o que ela faz, entender qual tipo de coisa que ela usa para fazer para entregar o serviço dela, né? Que tipo de equipamento que ela tem que ter. E aí você tem que... E aí você modela de acordo também com o quanto a empresa dá de informação. Mas, por exemplo, dá alguns exemplos aí. Empresa de varejo, uma loja Renner, né? Você deveria talvez modelar o CAPEX. É uma empresa que tem, falando aqui da operação física, né? Não da operação digital, centro de distribuição que ela tem que ter, etc. Estou falando das lojas físicas, das lojas que um varejista tenha. Assumindo, vamos colocar um exemplo simples, imaginando que ele compre os imóveis. Não é o caso, normalmente eles alugam, mas você deveria fazer talvez, eu estou te dando um exemplo aqui, tá? Só vou dar alguns exemplos. Você consegue olhar historicamente, normalmente um varejista ele fala quanto ele tem de metros quadrados aí quanto ele tem de metragem total de loja, né? Que normalmente é o número de lojas vezes o metro quadrado médio por loja. E aí você chega num determinado número de metros quadrados totais. Olhando historicamente, olhando o que a empresa já divulgou de resultados, ela também divulga o CAPEX, ela divulga quanto ela costuma investir. E aí você consegue encontrar eventualmente uma relação estável de quanto ela gasta por metro quadrado. Qual que é o CAPEX que ela tem por metro quadrado? Só que esse valor de CAPEX por metro quadrado ele deveria ser corrigido pela inflação, né, para você deixar tudo comparável. Então, assim, o CAPEX que ela fez lá em 2018, você tem que trazer ele ao valor de hoje, ou o contrário, pegar o valor de hoje e jogar lá para trás para deixar tudo comparável. Mas vamos dizer que você encontre uma relação estável, mais ou menos uma coisa mais ou menos padrão. Talvez uma maneira de se modelar seria quantos metros quadrados eu vou adicionar. E isso tem a ver com o número de lojas que eu vou adicionar e o número de metros quadrados novos.
conforme você vai fazendo essa expansão, você atrela isso a um valor unitário por metro quadrado e você corrige esse valor unitário também pela inflação que você está projetando. Empresa aérea, talvez seja o CAPEX por assento de aeronave, né? Porque ele vai comprar aviões e esse avião tem um número X de assentos. Então cada caso é um caso, entendeu? Você tem que, às vezes você vai quebrar e vai detalhar mais. Só um segundo. Às vezes você vai quebrar e vai detalhar mais porque a empresa te dá mais abertura. Tem outras empresas que você vai modelar o CAPEX como um percentual da receita. Então isso muda um pouco, entendeu? Você tem empresas, sei lá, papel e celulose, outras empresas Fabris, assim, de commodities, ou Fabris, que, vamos supor, a Suzano vai construir uma planta nova ou vai comprar uma máquina nova para aumentar a capacidade de produção. Aquele CAPEX, ele não vai acontecer de uma maneira... Se você pegar uma empresa de varejo que está crescendo as lojas, mais ou menos, trimestre a trimestre, você deveria ter uma toada mais ou menos constante de abertura de lojas. Você pega o grupo Soma, antes de fundir com a Arezzo é a mesma coisa. Ele fala, olha, essa marca aqui, Nativosa, vai crescer tantas lojas por trimestre, eu tenho nos próximos 5 anos eu vou colocar 20 lojas novas, a Farm vai ser tantas lojas, e aí você faz o CAPEX e você pode detalhar, por exemplo, a Farm International, que vai abrir loja, está operando nos Estados Unidos e na Europa, vai abrir lojas lá. Você tem que considerar na tua projeção o dólar, né? Ainda mais que o dólar deu essa porrada agora, vai machucar o CAPEX em dólar, mas por outro lado vai aumentar a receita em reais, né? Vai machucar o CAPEX por conta da taxa de câmbio, né? Olhando sob a ótica do Brasil, mas vai melhorar a receita. Então assim, você tem que considerar as variáveis para tentar capturar no teu modelo a realidade, entendeu? De uma maneira mais simples possível, mas você tem que detalhar. Então, sim, claro que você pode detalhar, você pode detalhar qualquer linha. O que você não pode, não deve, na verdade, é ficar detalhando coisas só para dizer que você fez um trabalho complicado, entendeu? Se você conseguir modelar de maneira simples, melhor. Aí o Moreira está perguntando aqui, deixa eu ver o nome dele. O Nicolas Moreira está perguntando qual é o impacto de juros no CAPM. Qual variável ele afeta diretamente? Pergunta, se você puder repetir tua pergunta, Nicolas, eu agradeço. Mas assim, o CAPM, o que é? Ele é a taxa livre de risco. Você está falando do CAPM, é o cálculo do cost of equity, né? Que é uma fórmula usada para você calcular. É um método imperfeito, cheio de discussões, mas é o que é usado aí para academicamente robusto, né? Para você calcular o custo do capital próprio, o cost of equity. Ele é o risk-free rate, então assim, o risk-free rate, os juros do governo americano, ele, né, que é considerado o padrão aí para risk-free rate. Estando no Brasil, você tem que fazer os ajustes para que reflita no risco Brasil, etc. Mas assim, você pensar, você está olhando uma empresa nos Estados Unidos, o risk-free rate para taxa de vencimento, para maturity, para taxa de vencimento, para o prazo que se compare aos fluxos de caixa da empresa que você está modelando. Mas isso é outro assunto, é detalhe. Mas assim, os juros ele vai impactar o risk-free rate e ele vai impactar também a taxa livre de risco, ele vai impactar o cost of equity, né, o CAPM. É o risk-free rate mais o equity risk premium, é o risk-free rate mais o equity risk premium vezes o beta. Então assim, você vai estar impactando o risk-free rate, você vai aumentar o retorno demandado. E você não precisa de muita teoria para entender isso, né? A partir do momento que a taxa de juros livre de risco, ela aumenta, o investidor que está em equity, ele vai demandar um retorno maior para continuar correndo aquele risco de mercado acionário, de renda variável, que é muito maior do que o risco do governo tomando dinheiro emprestado de você e te pagando uma taxa de juros. Então, assim, os juros de renda fixa, os juros do risk-free, ele compete e ele suga recursos do mercado de equities, né? É muito ruim para o mercado de equities você ter aumento da taxa de juros, né? Não só por isso, porque você tem
os recursos saem do mercado e você passa a ter mais grana em renda fixa do que grana em renda variável, como também a taxa de desconto que você desconta os fluxos futuros da empresa aumenta. Isso diminui o valor do equity também. Você pega no Brasil, quando a taxa de juros real, né, que é desconsiderando a inflação, quando a taxa de juros real fica muito alta, se acontece isso, o cara que tem R$1 milhão guardado, ele vai ganhar 10 mil por mês. Tô inventando aqui. Num cenário que o cara que tem 1 milhão, né, que hoje não vale nada em dólares, né, vale muito, se você parar para pensar em dólar, mas o cara que tem R$1 milhão, né, um milionário, o cara ele vai ter 10 mil por mês num cenário de juro real de 1% ao mês, vamos dizer, conta de padaria aqui, ele vai ter 10 mil reais sem correr risco nenhum por mês. Agora, a partir do momento que o juro real cai e o cara passa a ganhar 2 mil reais por mês, ele vai ter que se coçar e buscar investimentos de maior risco. Por isso que aí o mercado, aí vira um oba-oba no mercado acionário, todo mundo quer investir em ações. Então, assim, o Brasil acontece sempre isso, né? Você tem aí, às vezes o mercado bomba e às vezes a taxa de juros explode e aí dá uma zoada no mercado de equities. Então, o Bruno está perguntando qual múltiplo melhor para olhar no varejo. O mercado olha os dois, cara. EV/EBITDA e PI. Eu acho que o importante em múltiplos é você entender, não tem muito distinção. Só lembrar que o PI é o número mais sujo, né? Dependendo do que está acontecendo, o EV/EBITDA, isso teoricamente, né? Você tem que entender caso a caso. Você não dá para tomar decisão cega baseado só no EV/EBITDA ou no PI. Eu acho que o múltiplo ele é uma forma de você olhar, opa, essa ação aqui parece que está barata, está com PI baixo. Só que ela tem que estar usada de maneira conjunta com o modelo DCF, o modelo você olhando não o fluxo só do primeiro ano, mas olhando lá na frente. E você deveria ter algo que justifique o PI de uma empresa estar mais baixo. Então você tem uma com PI de 20 e outra com PI de 15. Tá bom, mas a com PI de 20, ela pode estar com PI de 20 porque lá na frente ela tem uma taxa de crescimento maior ou a percepção de risco menor. Então, assim, você não pode olhar o múltiplo de uma maneira isolada, ele deveria ser uma coisa, disparidades de múltiplos, elas têm que usar a ferramenta analítica também do DCF e você entender por que isso tem um motivo. Se você cavucar e caçar e pesquisar e ver que não tem uma coisa que justifique, em primeiro lugar, você pode estar errado, né? Você acha que não tem, mas tem. É o mais comum. Mas se você realmente fez um bom trabalho, é um bom analista e entende do setor, às vezes você vai encontrar oportunidades baseadas nos múltiplos, mas o múltiplo deveria ser um motivo para você investigar e não um critério cego para você olhar. E assim, o EV/EBITDA ele é um múltiplo que ele reflete mais a operação da empresa e o PI, às vezes ele é poluído por itens que impactam e que não estão necessariamente a ver com o resultado operacional, né? Resultado financeiro, por exemplo. Então, assim, o PI tende a ser mais distorcido e pior para você comparar as coisas, porque você pega itens de tributários, itens não operacionais e resultado financeiro. Mas assim, não tem uma resposta qual que é melhor para varejo. Não tem, é só essas distinções que eu fiz mesmo. Pera aí. Só ver aqui quem tá. E aí, turma? Perguntas? Peraí. Opa, não tinha visto. Tem um monte de pergunta aqui, peraí. Como os analistas veem pareceres de empresas de consultoria, principalmente após essa situação com as americanas? Eu acho que você quer dizer auditoria, né, Eduardo? Cara, eu vou te dar uma percepção subjetiva minha, mas assim, e é meio até complicado o que eu vou falar, porque assim, qual que é o ponto? O analista de equities, ele parte do princípio, ele não é o auditor, ele não é o trabalho dele não é o trabalho dele, né? O analista, eu já falei várias vezes, você tem que ser desconfiado, você não pode ser oba-oba, você não pode acreditar no oba-oba que um fulano falou pra você, que você lê no jornal, ou em qualquer tipo de hype, qualquer tipo de oba-oba, entendeu? O analista ele tem que ser um bicho desconfiado
Inclusive, assim, também ele tem que ser um bicho que às vezes até ele não é aquela questão de habilidades interpessoais, você saber se relacionar e buscar consenso. Assim, você ser bom em soft skills, em lidar com o ser humano, etc., isso é uma característica desejável para qualquer ser humano. Mas o analista, muitas vezes, ele não tem aquele perfil. Um bom analista, ele é um cara meio carrancudo, às vezes até, não é que eu queira dizer, mas ele não é um cara bonzinho, amigo de todo mundo. Ele tem que ser naturalmente um pouco mais desconfiado. Por quê? Porque senão ele vai ficar caindo em qualquer blá 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 que contam para ele, e o trabalho dele não é esse. Então ele tem que ser desconfiado. Eu estou respondendo a tua pergunta, Eduardo. Só que assim, dito isso, o trabalho do analista de equities não é ficar desconfiando, puta, esse número que a empresa divulgou aqui está errado, acho que é uma fraude. Não deveria ser a regra. Um analista, ele sim pode pegar e desconfiar de alguma coisa, desconfiar, achar que tá bom demais para ser verdade. Inclusive, você tem técnicas que você consegue analisar e tentar perceber quando não tá fazendo sentido, entendeu? O lucro da empresa está subindo muito por um longo período de tempo, ela não gera caixa, você não entende da onde. Você tem coisas que você pode desconfiar. O caso da Americanas é um caso que eu não olhei no detalhe, eu até nem prestei muita atenção, para falar a verdade, no sentido analítico da modelagem, etc. Mas eu desconfio que dava para pegar isso, entendeu? Dava para pegar olhando. Só que assim, por que ninguém pegou? Porque deveria ter pego, inclusive, né? O mercado de capitais teria que ter pego e não o cara que entrou lá pegar e dedurar. Foi Sérgio Real, né? Esqueci o nome dele, mas enfim. Mas é o mesmo conflito, né, respondendo a tua pergunta, como os analistas veem o parecer das empresas de auditoria, principalmente com as situações da Americanas. Eu deveria confiar naquela empresa, né, o auditor, ele fala, ó, esses demonstrativos financeiros são confiáveis, são relativamente confiáveis. Esse é mais ou menos uma maneira simples de explicar o papel do auditor. Ele checa lá se a empresa está registrando corretamente as informações. Assim, ele deveria pegar fraudes, mas ajuda muito na vida, e eu tenho que tomar cuidado aqui para não falar, né, não fazer acusação nem nada, mas você tem situações de conflito de interesse, porque quem paga o auditor é a própria empresa, não é? Eu não estou dizendo que uma auditoria séria que o cara vai ser comprado nem nada, mas não importa que ele não vai ser comprado, já é um conflito de interesse. Então, assim, eu acho que deve ter muita empresa por aí que tem gato lá dentro, tem coisa errada e que a auditoria não pega ou passa o pano e eventualmente você pega. Tanto é que você teve lá em 2000 nem lembro o ano que foi isso, mas você teve a crise da WorldCom, da Enron, né, que são empresas americanas que quebraram, você teve uma crise enorme no mercado de capitais por conta de fraude. Cara, o ser humano é ganancioso. Não estou falando ambicioso, estou falando ganancioso. E vira e mexe vai ter, porque quando a empresa. O que acontece? Numa empresa, você tem às vezes a distinção entre quem é o acionista e quem são os executivos. O nome disso é agency conflict, né? O agente que toma decisões pela empresa, que seriam os executivos, presidência, os diretores, né? O CEO e quem está embaixo dele. Ele às vezes está numa situação de conflito de interesse com o acionista, né? Por exemplo, o cara quer ganhar um puta salário alto. Eu, como dono, acionista da empresa, não quero que o cara receba meu salário alto. Eu quero que ele receba bônus. Se ele fazer a empresa aumentar de valor, ele vai receber equity da empresa, ele vai monetizar, vai ficar mais rico porque ele fez a empresa valer mais, não porque ele está ganhando um salário de 300 mil por mês. E por aí vai. Então esses conflitos fazem com que eventualmente você vá ter problemas nas empresas. O analista não pensa muito sobre isso. Se for da Price, se for da Deloitte, enfim, se for das auditorias, acho que é Big Four, né, a terminologia, o analista fica não repara muito. Deveria sempre ler, porque o parecer das auditorias vai ter informação valiosa lá às vezes, vai ter alguma ressalva, alguma coisa que pode apontar um problema. E é mais ou menos raro o analista ler isso, mas eu acho que é uma coisa importante de ler e estar de olho, né? Pelo menos passar o olho lá. Não é uma coisa usualmente olhada, mas na hora que dá o problema, né, a pessoa olha. Há um tempo atrás eu estava cobrindo uma empresa e a auditoria era uma auditoria menor, brasileira,
esqueci o nome agora, qualquer. Enfim, era uma auditoria menor com menos prestígio. Dentro do grupo que eu tava, da gestora que eu tava, a gente olhou isso como um fator de risco, né? Por que o cara tem essa auditoria porcaria, essa auditoria sem credibilidade? Mas às vezes essa auditoria tá fazendo um trabalho melhor do que uma grande, né? Só fazendo um paralelo aqui, eu não sei se vocês já chegaram a ver o filme The Big Short, né? Aquele filme A Grande Aposta, que é um filme que é sobre a crise de 2008 lá, né? De quem ganhou dinheiro shorteando e apostando contra as pessoas que enxergaram o que estava na cara de todo mundo, mas ninguém enxergou, né? Por quê? Porque o mercado estava no oba-oba e tal. Mas aí na hora que o cara tá fazendo o research dele, eu acho que o nome dele era o Mark Baum, se eu não me engano. Mas era aquele personagem do filme que ele era um crica, cara. O cara era ficava resmungando de tudo, andava puto da vida, olhava, meu, o que os caras estão percebendo que esse mundo aqui tá zoado? Parece... Deve ter gente fazendo isso hoje, né? Porque tem coisas estranhas aí acontecendo no mundo. Mas enfim, o cara tinha esse perfil de analista, de ser mal-humorado e tá ali... Não tô falando que o analista tem que ser mal-humorado, mas tem que ser inquisitivo, tem que desconfiar e fazer research, né? Por isso que o nome é research. E aí ele tava fazendo isso daí, ele foi lá falar na agência, eu não sei se era na S&P, mas alguma agência de rating. E aí ele falou... E aí vale muito a pena ver o diálogo dele com a mulher, né? Da agência de rating, porque assim, o cara falou, meu, como assim? Vocês estão dando nota para um rating aqui que vocês nem entenderam o que tem dentro desse título, desse derivativo, você está dando nota A para tudo aqui, sendo que está cheio de lixo aí dentro. Aqui tem um paralelo com as empresas de auditoria, né? Assim, cara, de novo, é conflito de interesse. Quem estava pagando para fazer o rating são as próprias empresas que empacotam o lixo, os bancos. Então, assim, tem conflito. O analista deveria ter consciência disso, mas no dia a dia o trabalho dele não é ficar sendo auditor nem nada, entendeu? Mas eu acho que tem casos que é bom ficar longe. No exemplo do Americanas, eu já falei, eu sou grande admirador ali da cultura que o pessoal cria, da questão de gestão, né, do pessoal do Banco Garantia, mas assim, esse negócio da Americanas aí é complicado, mas assim, eu tenho amigos que já trabalharam muito próximo do acionista controlador dessa empresa. E assim, olhando pelo perfil da pessoa, não do meu amigo, dos controladores, falar que não sabia, um negócio desse tamanho, meio que não cola, entendeu? Mas eu não acompanho o caso de perto, não sei nem como que PEC tá hoje, mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes você pega um tipo de controlador que você acha mau caráter, que já fez coisas contra os minoritários, cara, qual que é o teu comportamento? Não entro mais em negócio, não vou ser só, não vou ficar com a pessoa que a mulher traiu o cara vai sair com ela de novo, vai tipo, entendeu? É meio que isso, assim. Você tem que entender, é uma coisa super importante você analisar a governança das empresas e entender se você quer sócio daquele cara ou não, entendeu? Qual que é o perfil dele. Então acho que isso é mais importante do que como ver o parecer, entendeu? Você não vai ficar partindo do princípio, porque quando você trabalha com public equities, com ações, equity research, a empresa está listada na bolsa, ela divulga as demonstrações financeiras, você não vai partir do princípio que aquilo é uma fraude. Embora, se você souber e tudo te parecer que é uma fraude, o que você faz? Você pode eventualmente shortear a ação, montar uma posição vendida e espalhar isso. Não espalhar de maneira de manipular o mercado, mas quando você fala, e aí, cadê? Isso aconteceu, vale a pena olhar, numa empresa chamada Enron, nos Estados Unidos, que assim, foi num call que o analista começou a cutucar e aí o gestor, eu acho que era o CEO da empresa, ele pegou e botou... Ele achou que tinha colocado a aranha lá, o Viva Voz no mutou, que tinha deixado no mudo. Ele falou, e ele xingou o analista. Você falou, cara, como é que o cara tá xingando o analista no call? Por quê? Porque perdeu o controle, passou recibo de que alguma coisa errada tinha ali. Daquele momento a ação degringolou depois daquilo. Tem um filme até que, nem sei onde tem na verdade, mas tem um documentário que chama The Smartest Guys on the Room, que é tipo os caras mais espertos da sala, que é sobre essa empresa. É bizarro, entendeu? Era uma puta de uma fraude, parecendo que era um foguete, uma empresa top, entendeu? E era um castelo de areia o negócio.
Então, o Arthur aqui, Gandra, né? É isso? Só um segundo. O Arthur Gandra está perguntando até que nível vale detalhar o modelo. A resposta é: eu não lembro a frase, eu acho que é uma frase do Einstein, e eu não lembro, eu vou falar em português. Tudo deveria ser feito da maneira mais simples possível, mas não mais simplificado do que possível. O que isso quer dizer? Eu devo fazer o mínimo de detalhe possível. Só que a verdade é que esse mínimo de detalhe varia de empresa para empresa. Exemplo, de novo, setor elétrico, distribuidora de energia, que é um setor que eu cobri mais recente. Cara, não dá para você entender o negócio modelando de uma maneira simples, não existe. Inclusive a receita, você tem que abrir na nota explicativa da receita umas 40 linhas. Por quê? Porque aquelas linhas que são divulgadas na nota explicativa de receita, elas são usadas para você fazer um cálculo que você está emulando, você está replicando o cálculo que é feito pela ANEEL, que é a agência reguladora. Sem fazer essa conta, você não consegue ter a menor ideia de qual vai ser a receita, de qual vai ser a margem da empresa. Nesse caso, é melhor não fazer nada do que tentar fazer uma coisa simplificada, porque você não vai capturar os movimentos das alavancas que fazem mexer com o lucro da empresa. Então, assim, até que nível? Depende. Até o nível... A resposta é o mais simples possível. Só que esse mais simples possível, às vezes, é super complexo, entendeu? E as pessoas confundem. Eu gosto de fazer as coisas simples aqui para entender rápido. Cara, tem coisa que não dá para fazer assim, entendeu? Não dá. Então, assim, você tem que entender, porque eu vejo que tem pessoas que se enganam, acham... O que dá para fazer? Eu estava até falando ontem... Eu estava até falando terça-feira numa sessão de mentoria da minha turma, que eu dei um exemplo, né? Eu falei, olha, porque o pessoal está começando a entender, né? O pessoal está entendendo o modelo e tal, e aí o pessoal fala, nossa, é bem detalhado essas coisas, né? A coisa pode ser muito detalhada. Eu falei, pois é, por isso que tem que explicar e você tem que aprender a modelar da maneira correta. Não adianta eu enganar a pessoa e pegar, mostrar um modelo e dizer que ela... Porque aí ela vai achar que ela entendeu e ela não entendeu. Então, das duas, uma. Pegando no exemplo de uma empresa distribuidora de energia, que é um exemplo mais intenso, é muito mais complexo do que a média das empresas. Mas assim, o cara vai lá e fala, não, vou modelar um modelo simples de distribuidora de energia. Cara, não faz isso. Aqui, não se mete aqui. Você pode ouvir algum influencer aí que manda comprar ou vender as ações... Isso é mais honesto, eu acho bem desonesto com você mesmo você seguir um cara cara de internet aí, né? Porque o que eu tô fazendo aqui não é recomendação, o que eu tô fazendo é ensinar a aprender a fazer a conta. Mas assim, é melhor você seguir um cara desse do que você fazer uma conta errada e achar que você tá tomando uma decisão certa. O que existe é, por exemplo, eu dei o exemplo ontem, né? Falei, eu manjo pra caramba num determinado setor e eu tô vendo aqui que essa empresa é uma porcaria, ela vai se estrepar. Às vezes você não precisa nem fazer conta, a tua intuição, e você conversa com o outro e opera e toma decisão sem fazer conta. Isso existe. Ou você sabe que os caras da Ambev vão comprar Coca-Cola, vai bombar a Coca-Cola provavelmente, porque você sabe que a Coca-Cola, eu nem sei se esse é o cenário hoje, tá? Mas no passado era. A Coca-Cola é uma empresa cheia de executivo ganhando uma fortuna, cheia de gato gordo pendurado lá. Os caras vão chegar lá, eles entendem de produção de refrigerante, entendem de distribuição, são líderes mundiais. Se o cara comprar Coca-Cola, ele vai implementar uma gestão Ambev lá, ele vai provavelmente mandar embora um monte de cara que está pendurado lá, funcionário público, né, no sentido de que está lá encostado. Né? Desculpa até falar isso, que eu nem sei se alguém aqui é funcionário público, mas aquele cara que não está acelerado. E aí a empresa vai subir, porque vai gerar valor pra caramba. Você não precisa fazer conta nesse caso. Então, assim, mais modelo você tem que fazer o mais simples possível, mas às vezes o mais simples já é bem complexo, entendeu? Como é a progressão de carreira em Equity Research em banco gringo, Citi, JP Morgan e Bank of America, Merrill Lynch. Cara, você começa como estagiário, né? Imaginando que você começou como estagiário, você rala pra caramba, tem que fazer o que o chefe manda, tem que ser rápido, tem que ser trabalhador, tem que, ao longo do tempo, escrever bem, tem que saber fazer o modelo,
Você vai cuidar do modelo do cara, vai ajudar ele a escrever e vai carregar o piano e vai ficar um tempo lá se ferrando. Você fazendo um bom trabalho, depois você vai virar, né? Se o mercado estiver bom, você está brigando ali para ser efetivado. Aí você é efetivado, fica como analista júnior um tempão. Algum momento, esse analista, você tendo resiliência, ficando lá bastante tempo, trabalhando bem, você vai ser, em algum momento, esse analista sênior ele vai te começar a dar algumas empresas para você cobrir. Né? Então, às vezes, você vai estar com o analista de um setor, aí começa a ter IPO e o cara está sobrecarregado, ele vai começar aos poucos, não todos, né? Tem cara que é mais generoso, tem cara que não quer largar o osso, mas ele vai começar aos poucos te dar espaço para você ter as empresas que você está cobrindo. E aí você vai progredindo, eventualmente você vira um analista sênior, ou você está lá como júnior, e aí pinta uma oportunidade de você ir para outra casa como sênior, né? Não júnior, você está lá já é sênior, mas você está debaixo de alguém, né? Você está assinando o segundo nome no relatório, você está como assistente, o setor não é teu. E aí, em algum momento, esse setor, ou lá dentro, esse cara, sei lá, esse cara se aposenta, esse cara vai para outra casa e você herda, igual aconteceu comigo no Fator, ou você vai para outra casa e vai ser o primeiro, ou você vai para uma casa menos expressiva e vai ser. Mas falando desses gringos, o caminho eu acho que é um jogo de longo prazo, entendeu? Não é um negócio que em 3 anos você vai virar o primeiro analista, pode até virar, mas nesse período você vai estar ganhando super bem. Você vai estar numa estrutura, num trabalho bacana e vai estar ralando. Em algum momento você vai virar o chefe e alguém vai ralar para você, entendeu? Mas o que é ralar? Você está aprendendo, né? Você está fazendo o trabalho que tem várias coisas legais. Agora, em termos de salário, não sei te falar. Enzo. Pô, até que durou, hein, pessoal? Vocês me salvaram com as perguntas aí, hein? Senão eu ia ter que inventar um assunto aqui. Tem vários, mas eu preciso de um direcionamento para começar a falar. Enzo, quais dicas você daria para uma pessoa que ainda não trabalha em uma gestora ou corretora e quer ter um research proprietário? As revistas do setor são uma boa fonte para quem está no começo? Tá. O que você está chamando de research proprietário, Enzo? O que eu entendi aqui? Você está pensando em seguir o conselho que eu dou, que é o ideal é antes de você arrumar emprego como analista, se você ainda não está empregado, você já começar a fazer o research sozinho, porque nada te impede, né? Tem o site de RI das empresas, comigo vocês aprendem a modelar, eu dou algumas dicas e aí você começa a fazer o trabalho. Eu acho que é isso que você perguntou, né? Como você começa a trabalhar sozinho, e eu acho que é a melhor maneira, porque aí eu vou repetir o que eu sempre falo, você vai chegar na entrevista, você pega 2 pessoas, você pega um cara que fala assim, eu quero muito trabalhar aqui, o research é muito legal, eu estudei tudo, fiz um monte de curso, aí o cara fala, tá bom, e qual ação hoje que você acha que, fala um pouco aí do que você está achando do mercado, quais ações você compraria, quais você acha que tá cara, você venderia. Aí você fala assim, não, nunca trabalhei com isso, então eu não cubro nenhuma empresa, mas eu quero muito. Aí você pega o outro cara que fazem essa pergunta para ele fala, olha, eu acho que o mercado é isso, tá bom agora que o dólar subiu para empresas exportadoras, então dentro dessas eu gosto de Vale, porque tá barato. Você elabora o teu raciocínio. Cara, o segundo cara ganhou a vaga, entendeu? O primeiro não tem chance. Eu não sei se ele foi muito melhor qualificado, porque ele já está mostrando que ele já sabe alguma coisa, mas mais que isso ele está mostrando que o interesse dele é legítimo e ele está mostrando com ações e não com palavras, entendeu? Então é isso que eu acho. E aí depende do setor que você estiver cobrindo, entendeu, Enzo? Depende do setor, mas assim, research proprietário, né, que é o que eu falo também, research proprietário, pessoal, eu chamo, é o aspecto proprietário do research. Assim, vamos lá, pegar os números que a empresa tem demonstrações financeiras, pegar e participar de um call de resultados da empresa, pegar e ver o que os analistas sell-side estão falando daquela empresa, é o que todo mundo faz, você não vai se destacar aqui. Você tem que fazer isso, mas isso aqui é manutenção. Você vai se destacar quando você for fazer uma pesquisa e procurar uma fonte de informação que a maioria das pessoas não estão vendo, ir num evento diferente, pegar uma revista, sei lá, você pega alguma empresa específica aí de bens de capital, alguma empresa VEG,
sei lá, se tem alguma revista que fale mais sobre esse setor, ou se ir numa feira, mas antes de ir numa feira ou de ler uma revista, você tem que ter o teu modelo, tem que ter feito o teu research, entender qual é o business model da empresa, entender quem são os clientes, quem são os fornecedores, como é que ela funciona, quem é o dono. Aí você vai na fonte de informação que você achou alternativa e você faz as perguntas certas. Senão você está indo lá perder tempo, entendeu? Então assim, mas não tem uma resposta. Depende de qual empresa. A melhor técnica, eu não sei qual é a resposta, Bruno, mas o Bruno perguntou qual que é a melhor técnica para fazer uma modelagem de uma fusão e o que muda para um DCF normal. Cara, você tem que considerar o impacto da fusão. Vamos lá, vou dar um exemplo prático. Quando eu fiz o início de... Quando saiu o deal da Latam, né, que foi criada a Latam, foi a fusão, na verdade a LAN comprou a TAM, aí depende do ponto de vista, né? Sempre dizem que foi uma fusão, mas sempre tem alguém mandando ali, alguém que tem mais poder. Mas vamos falar que foi uma fusão. A fusão de LAN com TAM é assim, num DCF normal, eu vou falar exatamente o que eu fiz. Eu tinha o DCF da LAN, da TAM, e da LAN eu não cobria, mas tem casas gringas que seus analistas de airlines cobriam LAN também, que é uma empresa super, uma airline boa, né? Embora, conforme eu já disse várias vezes, o melhor jeito de você ficar milionário é você nascer bilionário e fundar uma empresa aérea, que você vai perder o dinheiro todo, vai sobrar uns milhõezinhos aí, né? É uma frase meio que diz que o setor aéreo é um business que gera muito pouco valor, né? Mas enfim. E aí eu peguei e eu tinha lá, foi em 2010 isso, tá? Eu tinha o DCF de TAM. Vamos supor que eu tivesse o DCF de LAN também. Ok. Qual que é a lógica principal de uma fusão quando eu anuncio no mercado? A conta, o enfoque da conta, imagina que eu tenho o DCF das duas. Eu vou somar o valor das duas, eu não estou ensinando a conta como faz exatamente, mas a lógica é, por que isso gera valor acima do valor intrínseco das empresas separadas? Vamos supor que meu target para a LAN fosse, o valor do equity que eu calculo para a LAN fosse de 10 bilhões, e de TAM fosse de 8 bilhões. A combinação do valor do equity era para ser 18. Só que eu vou fazer uma conta que eu vou descobrir que esse valor não é 18, o valor é de 22, porque eu vou ter 4 bi em sinergia. O que é sinergia? Sinergia tem várias naturezas de sinergia, mas basicamente a soma das partes é maior que o todo. Por exemplo, numa empresa, eu tenho duas empresas, eu tenho 2 CFOs, eu tenho 2 CEOs, eu tenho uma série de funções e uma série de custos que eu consolidando as duas empresas, eu fazendo a fusão, eu vou mandar embora um monte de gente, então eu vou gastar menos. Então a soma das partes vai ser maior que o todo. No caso da LAN com a TAM, você tinha uma lógica de complementariedade. A LAN tinha mais voos focados no Pacífico, que fica no Chile, que é mais perto do Pacífico, que é no Pacífico. O Brasil tem mais voo para a Europa, que é voo pelo Atlântico. Então, assim, às vezes você tem sinergia, você tem ganhos, você tem complementariedade, você tem coisas que acontecem. Às vezes a empresa combinada ela vai conseguir comprar mais barato dos fornecedores. Então, assim, você tem uma série de lógicas, mas a lógica mais óbvia é a sinergia de SG&A, né? Que é essa energia que você vai cortar custo, você vai cortar despesa, que você não vai ter 2 CEOs, por exemplo. Entendeu? Então o foco é esse. Você usa o DCF normal, mas você adiciona sinergias. Nunca modelei Suzano, Arthur, valeu. Mas é um setor que é muito focado em... Eu já olhei um pouquinho, participei de alguns calls de resultado e tal, para cobrir outro analista que estava ocupado, mas é importante em commodities a questão do supply e demand, né? Como é que está o equilíbrio. O mundo ideal é quando você está tendo muita demanda e você não tem muita capacidade, muita planta entrando, entendeu? Você não tem muita planta entrando no mercado, porque quando você adiciona muita capacidade, o preço cai em commodities, tá? Isso é uma coisa super importante para olhar em papel e celulose.
sua visão, os acertos de analista são mais por questão macro ou micro? Não, com certeza o que você mais controla, vamos lá, indicadores macro, sei lá, você pega o câmbio, por exemplo. É muito difícil acertar, entendeu? É uma variável muito menos, eu vou usar um termo aqui, é muito menos researchable. Você não consegue fazer você consegue, você tem economistas, você tem caras que são macro, mas assim, e a minha resposta tem o viés, porque eu sou um analista mais bottom-up, eu olho a empresa no nível, né, de detalhe da empresa. Eu acredito que o acerto é muito mais por fatores micro, mais ou menos, na verdade. A resposta são os dois, porque você tem que entender, você está fazendo research ali na empresa, só que você não pode ser um Joe de outro mundo, né? Você não pode ser um cara que fica ali com a cara enfiada nas árvores e perder a visão da floresta. Então, um bom analista, ele entende muito no detalhe a empresa. Ele, sobretudo, entende que tem empresas que é super importante você entender ela no nível micro e tem empresas que você tem que olhar mais no macro. Talvez essas empresas de commodities são setores que você olha mais, você tem que olhar o agregado, né? Não existe você ficar olhando. Tem uma empresa que você tem alguns tipos de empresa que você pode acertar olhando ela isoladamente. Você tem que olhar os fornecedores, clientes e tal, mas assim, fazendo uma análise muito bottom-up, você consegue ganhar dinheiro. Não existe você num setor de commodity, sei lá, de petróleo ou de papel e celulose, você ficar olhando só uma empresa, você não vai chegar a conclusão nenhuma. Por quê? Porque o preço dela, que ela pratica de venda da commodity, é influenciado, por exemplo, isso que eu falei, a oferta e demanda. Então você tem, entrando 10 plantas daquela commodity, entrando capacidade produtiva, e aí você tem uma dúvida porque a economia está desaquecendo, então você vai ter menos demanda por aquela commodity, cara, a análise é totalmente macro, entendeu? Mas não é macro de juros, é macro no nível setorial, entendeu? Então, assim, com certeza é mais coisas ligadas à empresa, ao setor, do que se você tentar acertar o câmbio ou a taxa de juros, entendeu? Que é mais difícil. Até porque se é analista de equity, você não é especialista disso. Diz aí, Vitor, por que o desânimo? O Vitor falou que, infelizmente, hoje equity no Brasil tá complicado. Então, cara, equity no Brasil tá complicado. Tá, mas daqui a pouco, assim, não é papo de otimismo, né? Mas, assim, é chato essa característica do Brasil, né? Que você tem voos de galinha e não vai. Eu tenho mesmo. Isso acontece muito porque, né, a gente tem que escolher bem quem nos representa, etc. Mas enfim. Hoje está complicado, mas equity é cíclico, o mercado de equities é cíclico. Então o segredo é você saber se de fato você quer fazer isso. É totalmente de perdedor a estratégia de você pegar e falar, não, agora o mercado de equity está ruim, o de startup tá bom, então eu vou pro de startup. Você tem que fazer o que você quer fazer e idealmente fazer uma coisa que seja mais perene, né? Você ter um conhecimento e adquirir uma habilidade que tenha uma certa portabilidade, né? Porque se você é um bom analista de equity, você pode ser um bom CFO, assim, é diferente, mas tem uma portabilidade razoável no sentido daquele conhecimento ser um conhecimento que vai te agregar, entendeu? Então, assim, eu não acho que você deveria tomar a tua decisão, e você nem está falando que vai tomar uma decisão, mas enfim, eu não acho que a pessoa deveria decidir pelo que está no curto prazo. Você tem que olhar se é um movimento estrutural de piora ou de melhora. Agora, você tem que ter uma certa resiliência, assim, eu já errei nisso, tá? No momento que a equity estava ruim, aí eu meio que pensei em desistir, já fiz isso. E aí depois o que acontece? Aí bomba depois, e graças a Deus eu estava no jogo, mas você tá fora do jogo, você vai chorar, entendeu? Se você realmente queria fazer aquilo, você desistiu porque você recebeu um bônus ruim num ano. Isso aí eu não aconselho as pessoas a fazerem isso. Então, o Vitor está perguntando o que eu recomendo estudar para quem quer uma vaga em macro research. Vitor, a resposta é eu não sei te dizer. Eu não sei a resposta. Só um segundo. Mas eu acho que tem que... O que eu recomendo estudar? Eu recomendo você saber quem são os bons caras de macro que você segue, quem são os gestores de macro, ler a carta, ver todas as entrevistas no Market Makers, em qualquer veículo, porque uma coisa que acontece hoje,
e que de maneira alguma acontecia há 10 anos, é que os gestores falam, tá? Hoje ele não pode ter certeza que eles não falam tudo o que eles pensam, ou vários não falam. Às vezes o cara tá falando pra caramba, tá, mas ele não tá falando o que ele tá pensando, ele não tá falando qual que é a posição dele. De qualquer forma, vale muito a pena você ler as cartas de gestor, você ler o que o Stuberger fala, você ler o que o Rogério Xavier da SPX fala, você entender o raciocínio macro, como é que o cara pensa a alocação de risco, né? Macro research, assim, eu imagino isso, né? Igual lá na Claritas tinha a Marcela, que é uma excelente economista. Ela era a economista que ajudava o gestor de fundo macro a tomar decisão, entendeu? Então, assim, eu acho que é disso que você está falando, né? A gente está falando de mercado aqui. Bruno, qual a porcentagem do trabalho do dia a dia dedicado a entender o macro? O que devemos olhar para acompanhar essas narrativas macro do mercado? Vamos lá. Você tem momentos, Bruno, que o mercado está operando muito top-down, né? O mercado está muito mais focado no juro americano, na política de juros, do que no micro das empresas. Só que por isso que é dividido, né? Você pega lá numa casa grande, na Claritas, tinha economista que era do time de macro, dos fundos macro, mas ela nos ajudava também a raciocinar e entender o que está acontecendo no mercado. O portfólio manager, ele está olhando mais de cima, e os analistas estão na casinha deles ali. Eu estou cobrindo o setor de elétricas, eu não tenho que gastar muito do meu tempo tentando entender tudo que está todo mundo falando, eu tenho que ser focado. E o portfólio manager, ele vai fazer essa conexão de olhar mais de cima e mais de baixo. Mas de qualquer forma, é sempre bom você, como analista de equity, conseguir olhar a coisa no detalhe e depois dar um zoom out e ver se faz sentido o que você está fazendo, entendeu? E você dá uma afastada da situação. O que é uma afastada da situação? Você está modelando ali uma empresa de setor, uma empresa de transporte aéreo. Aí você chega lá, fez seu valuation e tal. Aí você está modelando lá, você está modelando o número de aviões que ela está colocando na frota. Isso vai fazer com que, através de uma conta que você faça, você vai chegar no número de ASKs, que é a métrica de oferta. Aí você tem o load factor, você tem a demanda. Só que você tem que entender assim, você não consegue modelar essa empresa sozinho, sem pensar no setor todo. Então você tem que olhar e ver, tá bom, mas a outra empresa aérea, as outras 3 que tem aqui no país, como é que está o plano de frota delas? E aí ali de cima você vai olhar, você vai falar assim, pô, tá com muita oferta no mercado, o preço vai ficar cagado, ou os aviões vão ficar vazios, enfim. Você tem que entender como as coisas se conectam, e você tem que olhar de cima às vezes, depois que você olhou de baixo. Então assim, o analista bom, ele consegue ter momentos separados, né? Ele fica ali olhando muito no detalhe, mas ele para e olha de cima. E eu arrisco dizer que isso daí é um baita de um diferencial que você consegue ter se você conseguir trabalhar da sua maneira e olhar o macro também, entendeu? Mas você perguntou de narrativas, né? Narrativas são bem importantes, impactam o valor das coisas, porque a historinha e é o assunto no qual o mercado está focado, né? Então, eu sou suspeito para falar, né, Eduardo, imagina, né? Eduardo Brandt. Eu sou suspeito para falar porque eu acho que vale mais a pena você dominar a modelagem financeira. E eu não estou falando isso aqui para vender curso, embora eu esteja com uma turma agora que está sendo bem legal, mas porque simplesmente é uma coisa que, se você fizer mal feito, você vai ficar patinando, né? Você vai ficar lá até tarde no trabalho, não vai entender o que você está fazendo. Isso impacta a tua convicção, isso impacta a tua probabilidade de... Isso daí impacta a probabilidade de você ser mandado embora, isso impacta a probabilidade de você ir para uma casa e começar a ganhar uma puta grana depois, e é uma coisa que toma muito tempo. Então, se você dominar e fizer isso bem feito, você vai ter segurança em todo o resto, entendeu? E você vai ter mais tempo para ler, mais tempo para entender. Você vai ler uma coisa, você vai falar com alguém, você vai fazer o research, você vai colocar o número ali na planilha, que você sabe mexer na planilha, e aí você vai conseguir chegar a conclusões de maior convicção. Então, assim, cara, tanto é que, assim, o nome da minha página aqui no Instagram é Modelagem do Zero, entendeu? Eu tô aqui para treinar analista, mas o meu curso
a maior parte do o programa de formação, o Desk Ready, eu tô focando só em modelagem, por enquanto, entendeu? Porque quem fica bom em modelagem, aí a gente resolve todo o resto, entendeu? É o primeiro dominó que você derruba, né? Derruba, vai caindo todos. É a alavanca de mais impacto, sem dúvida alguma, entendeu? E tem muito cara por aí que não sabe fazer. Eu tava conversando ontem com um amigo meu, fui almoçar com um amigo meu que era sócio de uma casa aí e tal, e um cara super sênior, bom pra caramba, não é analista, é outro setor de banco. E assim, eu tava falando justamente isso, né, cara? Se o cara chega num lugar e se você vai para um banco top, provavelmente você vai virar o segundo analista, você vai ficar fazendo manutenção no modelo de alguém, você vai ter uma placa Goldman Sachs no currículo, mas se você não fizer seu trabalho direitinho, você vai ser um escravo que você só vai saber modelar o modelo do cara. Se você receber uma proposta de outro banco, você vai passar um calor enorme, porque você nunca modelou, você nunca construiu um negócio do zero, entendeu? Por isso que eu acho que todo analista tem que saber modelar, e tá cheio de cara aí que tá super bem colocado, até ganhando dinheiro, mas não sabe fazer o trabalho, né? É um robô lá que fica apertando o botão. É inteligente, entende as coisas, só que nunca fez do zero. O ponto é, o que você nunca fez, você nunca fez. Você pode estar do lado do cara que fez, você pode estar pilotando um modelo top, mas você nunca fez. É tão simples quanto isso. Se para ser analista precisa de CNPI, Peraí. O Gabriel Xavier está perguntando, para ser analista precisa de CNPI. Para ser analista sell-side, ser o cara que assina o relatório, o primeiro nome, sim, você precisa. Eu não acho nada de outro mundo, mas estuda e passa, tranquilo, sem mistério, igual a OAB, né? Nada a ver, eu digo igual a OAB porque, porra, os caras falam, OAB, cara, se é advogado, você tem que passar na OAB, pronto, estuda e passa. E o CNPI não é nada de outro mundo, sucesso aí. E obrigado pelo elogio. Valeu, Edu Brant. Muito obrigado, Marcelo. Valeu, Edu. E aí, Pedro entrou agora. Obrigado. Mais perguntas, turma? Vocês têm perguntas mais? Senão, acho que deu, né? Conseguimos ocupar o tempo aí. O que seria sobre o conteúdo? O Pedro está falando. O Pedro está perguntando pro Gabriel Xavier o que seria sobre o conteúdo. Acho que ele está falando do conteúdo do CNPI, né? Ele está dizendo que ele está achando tranquilo, entendeu? Para estudar o que ele vai fazer. Acho que tem que tirar da frente esse negócio. Eu mesmo, eu hoje estou sem o meu CNPI. Parei de pagar há muito tempo, desde que eu deixei de ser sell-side. Mas também deve ser tranquilo pegar de volta. Mas eu achei muito tranquilo, eu fiz com o pé nas costas que eu estava estudando pro CFA, entendeu? Então assim, não é porque eu sou bonzão, uma época eu fiz o TOEFL, né, teste de inglês, nem sei se existe ainda esse negócio. Cara, eu achei ridículo de fácil, mas por que eu achei ridículo de fácil? Porque eu estava estudando pro GMAT, que eu queria fazer MBA lá nos Estados Unidos naquela época. Depois eu desencanei. Mas assim, eu ia fazer MBA em Colômbia, e aí eu estava estudando pro GMAT, que é muito mais difícil do que o TOEFL, entendeu? É tudo... Por isso que eu acho que a gente sempre na vida tem que estar esticando a corda, né? Colocando desafios maiores, porque quando eu já falei, né? Eu luto jiu-jitsu e como é que é? Treino duro, luta fácil, né? Luta nunca é fácil, né? Ainda mais luta no campeonato, mas assim, é meu hobby, né? Mas se você tá o tempo inteiro lá casca grossa, tomando porrada e tal, as coisas vão ficar mais fáceis. Se você pega um primeiro chefe banana, você não estuda, não sei o quê, e o problema é assim, se você é um cara desleixado e não quer fazer nada com nada, você não vai sofrer. Mas se você quer alçar voos mais altos, seja você sendo empreendedor, seja trabalhando com qualquer trabalho, cara, se você ficar jogando o jogo mole, você vai sofrer alguma hora ou você não vai fazer o que você quer fazer, entendeu? O sofrimento nos faz crescer, na verdade.
Você está falando de grana, Pedro? O Pedro perguntou, analista pleno, pode pedir quanto em média? Assim, eu vou falar um número que pode variar, depende se você está no buy side ou no sell side, mas no sell side, banco gringo, eu perguntei para um amigo meu que estava no banco gringo um tempo atrás, até para checar, né? Que eu não vou perguntar isso para Red Hunter, mas eu até conheço um Red Hunter gringo, que eu até talvez faça uma live com ele. Mas assim, eu acho que você pegar num banco gringo entre júnior e júnior, assim, mais júnior, não estagiário, analista, ganha $100.000 por ano. Então assim, mais de R$ 500.000 por ano bruto, né? Aí veio o governo e crau, morde 27,5, né? Mas tudo bem. Eduardo Gaspar, esse mercado parece ser bem pequeno, um erro grande marca o analista para sempre. Cara, esse mercado ele aumentou muito nos últimos anos. Só um segundo. Acabou a luz aqui, pessoal. Muito legal. Turma, acabou a luz. Fazer aqui no escuro complica. Vocês estão... Mas eu vou continuar aqui só para responder as perguntas. Muito legal. Pronto, voltou. Só responde se quebrou a... não, beleza. Vocês estão aí ainda, né? Acabou de novo. É São Paulo, né? Mas enfim. Brasilzão, né? Voltando aqui, que eu até me desconcentrei. Então, respondendo ao Eduardo, o mercado é pequeno, erro marca o analista para sempre. Cara, depende do erro que você fizer. A grande verdade é a seguinte, o mercado aumentou muito, mas esquece se é pequeno ou não. O mercado financeiro, a galera é meio preconceituosa, para falar a verdade, entendeu? Não é igual ao mercado de... Assim, o pessoal é exigente, o pessoal é crítico, é normal, é a natureza do analista. Então, assim, você tá no buy side, aí pega o analista e escreve uma baboseira, igual uma analista que na época era da Goldman Sachs, era uma mulher, conhecia, eu não vou falar o nome dela, conhecia todo mundo, era amiga do CFO, do CEO, de tudo quanto é empresa, dava abraço no Abílio Diniz, lá, analista de varejo. Aí teve uma época que ela parece que escreveu no relatório, soltou uma que a depreciação impacta o EBITDA, a depreciação não tem impacto nenhum no EBITDA, entendeu? Mas enfim, soltou uma baboseira lá, cara, o mercado pra sempre ela vai ficar marca pra sempre, se falou uma bobagem, mas assim, a mulher continuou ganhando dinheiro pra caramba, continuou na Goldman Sachs, depois foi pra outro lugar, depois virou não sei o que numa empresa, aí, então assim, daí, marca pra quem, entendeu? A verdade é que o mercado tem um monte de cara babaca também, que você tem muita gente bacana, talvez como o ser humano, na média, né, tipo, tem de tudo, mas você tem cara que é super arrogante, que fala mal dos outros, cara, você tem que ter humildade. Agora, é bom você tentar ser bom e ter uma boa reputação tecnicamente, né? Você não ficar, senão você vai ficar de fato queimado, se você é um cara que é muito ruim tecnicamente. Deixa eu só colocar meu carregador de celular aqui, que a bateria tá meio que acabando. Pera aí. Aí, Xavier, tá bem tranquilo, mas vejo que entrar no mercado hoje, o CNPI é um bom diferencial, ao meu ver. Não é diferencial, de novo, cara, se você é analista sell side e você pretende assinar relatório, você tem que ter, não é isso? Senão nem precisa ter, eu nem faria. Senão você buy side não precisa de CNPI. Vai pro CFA, entendeu? Ou faz o meu curso, se um dia eu abrir uma outra turma, mas enfim. Que são duas coisas separadas, na verdade, né? O CFA você vai aprender um monte de coisa. Eu ensino a modelagem, que é a parte mais difícil. Você faz o CFA inteiro, você não vai aprender a modelar. Você vai aprender um monte de conceitos aí, alguns só de curiosidade que você nunca vai usar. Você vai ter um prestígio, porque você vai ter um carimbo lá, que é o CFA, que eu já fiz todas as provas, não cheguei a passar na Level 3, desencanei, mas estudei o conteúdo todo a fundo. A prova não fui bem da última e desencanei por enquanto. Mas modelo você precisa fazer, entendeu? Você precisa saber fazer o trabalho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora o CNPI eu faria somente se tivesse necessidade, entendeu? Mas eu acho que você aprende alguma coisa também, né? Se hoje analista tem que ser um bom programador e analista de dados. Também não sei, cara. Assim, eu recebo vagas hoje, mas assim, é legal saber Python, é legal, mas assim, é legal pra quê? O que você vai fazer com aquilo, né?
Você vai fazer o que com Xavier? Eita, a galera me zoando aqui, hein? É complicado, né, cara? Ficar no escuro aqui, vou te contar. Bom, então, sobre programador e analista de dados, depende, você vai fazer o que com isso? O que eu falo, assim, antes de você programar, tudo bem, os lugares estão exigindo, mas assim, eu acho que você tem que saber o que você vai fazer com a ferramenta, né? Pra que é. Agora, Python serve para tudo, né? Então, é tipo a ferramenta universal que você vai usar, então é um conhecimento que vale muito. Embora com a questão do chat GPT e com a inteligência artificial, você perdeu boa parte, assim, ser um programador. Hoje eu tenho a impressão que é melhor você ser um programador, tipo assim, é melhor você ser muito bom em conhecimento geral, culturalmente, ler muito, do que talvez você ser um programador meia boca, porque assim, o chat GPT mudou. Tem um cara que eu escuto bastante, já escutei mais, que é o Peter Thiel. Foi o primeiro investidor no Facebook, né, depois dos fundadores, primeiro venture capital a investir. Ele foi fundador do PayPal e é um bilionário americano super influente. E uma das coisas que ele fala aí é que, e faz todo sentido, né, e ele é um cara de tecnologia também, ele fala que com o advento da inteligência artificial, as pessoas de humanas, não é o de humanas, mas um cara que é bom de conhecimento de humanidades em geral, mas né, um cara bom, não é um cara, sou de humanas aqui, sou desencanadão, não é isso. Esse cara ele vai ter uma vantagem competitiva em relação ao cara de números, o que não era verdade antes. Por quê? Porque hoje, você sabendo conversar e fazer perguntas inteligentes para o computador, né, para o chat GPT, você consegue, vocês devem usar aí, vocês sabem que dá para fazer bastante coisa. Então isso daí causou uma mudança no capital intelectual que é mais valioso, né? Mas dito isso, cara, se tá todo mundo exigindo você ser analista de dados, ótimo. Então faz, né? Também aprende. Eu tenho falado muito até para minha turma, né? Eu acho assim, você tem alguns conhecimentos que você tem que dominar a base para depois expandir. No meu programa de formação eu tenho insistido para a galera assim, não fiquem fazendo o meu curso junto com o curso do não sei quem, junto com não sei que lá, junto com o blog com o Instagram do fulano. Foca nisso aqui, que se você aprender essa base, você vai voar depois com muito mais facilidade, entendeu? E aí, que mais, galera? Já li um livro dele muito bom. Pois é, Zero to One, né? É bom pra dedéu, cara. Eu vou até fazer uma live um dia tirando alguns insights que eu tenho desse livro. Eu acho que tá se referindo ao Zero to One. Me diz aí. Se o CFA Level 1 já abre boas portas. Cara, de novo, você nem pode falar que você passou, não sei se você sabe, né? O CFA, você não pode passar no Level 1 e falar, olha, passei no Level 1, você já nunca mais você vai tirar o título. Você tem que falar, você tem que se inscrever no 2 e falar, inscrito no exame nível 2. É cheio de regra. Mas eu acho que já é bom, já mostra um ótimo sinal, entendeu? Com certeza. Você usa o framework específico quando tem que analisar uma empresa do zero. Eu procuro adaptar o meu framework, mas assim, não existe uma coisa... eu tenho a minha forma mais ou menos padrão de atacar uma empresa, mas o primeiro, vamos dizer, se eu usasse um framework específico, se eu tivesse que desenvolver, o meu primeiro passo é dar uma estudada meio livre numa série de aspectos. O que a empresa faz, qual que é o business model, como é que ela mostra os financials dela, como é que ela representa através como é que é o reporting financeiro dela, tal. A partir daí eu vou montar um checklist das coisas que eu tenho que atacar, porque você não é padrão, mas não é, entendeu? Você não pode ter tudo padronizadinho, porque dependendo da empresa você vai ter que estudar uma coisa, dependendo da empresa você vai ter que estudar outra, mas assim, eu tenho uma sequência de ataque aí, vamos dizer, algumas opções, mas eu procuro ser o mais sistemático que eu posso, mas tem que entender que a análise é uma coisa meio livre numa parte, né? Não é um processo linear que você faz tudo igual para toda empresa, entendeu? Senão seria fácil, né? Mas eu procuro ter framework, sim. Inclusive, da minha maneira de construir modelo é uma coisa muito específica, o jeito que eu faço. E é isso.
Mas, então, peraí. Xavier, GPT é uma mudança na forma de programar mesmo. Legal. Você leu o livro do... Você leu o Zero to One, é isso? Peraí. É, exato. O Zero to One é excelente, cara. E eu vou te falar, eu li o Zero to One antes do Zero to One existir. Porque eu era uma época meio maluco ali de ficar olhando coisa de Vale do Silício, acompanhando, vendo tudo que os caras escrevem, né? E aí tinha um cara chamado Blake Masters, ou Blake Matters, esqueci o nome. Ele era aluno em Stanford do Peter Thiel, dava um curso, e aí o aluno dele, que chamava Blake Matters, ou Blake Masters, esqueci o nome, ele estava fazendo um blog e ele resumia as aulas e postava. E aí eu acho que o Peter Thiel deve ter virado para ele e falou assim, fulano, já que você está escrevendo um livro sobre a minha aula, vamos escrever um livro junto? E virou o livro. Eu acho um puta livro, já li, eu sei mais ou menos que decorei o livro, porque eu acho que você tem insights muito bons aí, né? Porque o Peter Thiel, ele é um cara meio, ele é filósofo, né? Assim, o cara pensa, né? Pensa diferente, assim. E tem insights excelentes aí, né? Sobre governança corporativa, sobre a questão da competição, né? Da questão do monopólio. Tem algumas coisas bem interessantes que eu consigo conectar com equities, embora seja um livro mais ligado a startup e tal, mas eu consigo conectar bastante coisa. Você não acha, Xavier, que seria um bom... Dá pra fazer uma live legal sobre isso? Boa. Bom, é isso então, pessoal. Obrigado. E, por favor, mandem aí os temas para mim no inbox, se vocês quiserem temas que eu explore. Eu tô prometendo isso faz tempo, mas agora realmente eu não tô conseguindo, porque eu tô muito ocupado fazendo o treinamento pra galera. Boa. Mas valeu, pessoal. Mas eu quero algum momento aí, eu vou começar, mas eu não vou prometer pra quando, mas... Eu não sei se essa live de quinta, às vezes eu vou fazer no YouTube, pra ter coisa mostrando tela, assim, né? Coisas diversas aí de mão na massa. Ou se eu vou adicionar mais uma live por semana. Só que eu acho que se eu fizer uma segunda vai ser num horário meio diferente, aí fica gravado. Então, Eduardo, eu realmente não sei, tá? Porque qual que é o ponto? Eu tô fazendo entrega dessa minha primeira turma, minha preocupação agora eu sinto até um pouco de culpa, sabe, de estar aqui na live, mas também tem que fazer as duas coisas, porque eu tô bastante dedicado para entregar a melhor experiência possível, e baseado inclusive na experiência dessa primeira turma, eu tô... Boa, Xavier falou que seria bom mostrar alguns modelos. Sim. Boa, valeu, Xavier. Então, Eduardo, e aí eu não sei exatamente, entendeu? Porque assim, eu tinha uma carga horária que eu prometi na venda do programa, só que eu estou entregando mais do que a carga horária prometida porque eu não estou preocupado, entendeu? Eu não estou com preguiça de trabalhar, vamos dizer assim. Então vai durar um pouco mais do que eu esperava, porque eu tô identificando aí os gaps, dúvidas que as pessoas estão, tal. Eu tô fazendo isso bem de boa mesmo, não tô curtindo. Então, mas daqui a um tempo aí, provavelmente no início do ano que vem, devemos ter aí novidades. E aí eu recomendo aí para quem tiver interesse, quando eu anunciar o próximo lançamento, né, e convidar vocês e anunciar que eu vou fazer isso, eu recomendo vocês assistirem, que pode ser legal aí, pra vocês entenderem um pouco do que eu tô entregando aí para a turma. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado pela audiência, tá bom? E pelas perguntas aí. Salvaram, que hoje eu tava meio com preguiça de sair falando sozinho aí. Eu gosto de conversar às vezes com as pessoas. Valeu, abraço. Valeu, Bruno.